Bem-vindos ao Pode Ter Mais Saúde, onde iremos discutir tudo sobre saúde e bem-estar e muitas vezes desmistificar notícias falsas da internet. O meu compromisso é trazer informações e convidados de altíssima qualidade. Eu sou Marcela Capucci, sou anfitriã hoje e temos uma convidada muitíssimo especial, minha amiga e odontopediatra, doutora Flávia Flores, para conversarmos sobre cárie na infância, a importância dos dentes de leite e um tema tão polêmico na internet que é o uso de pasta de dente com flúor. Flávia, obrigada por você ter aceitado o meu convite. Vai ser um prazer ter você aqui comigo conversando. Obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui com você nesse momento. Vamos começar com uma coisa muito importante, que eu gostaria que a gente iniciasse esse bate-papo com a sua apresentação profissional. Bom, eu sou Flávia, me chamo Flávia, sou dentista há 20 anos de formação, sou especialista em odontopediatria e trabalho aí com as crianças há muitos anos e é uma paixão na minha vida. Tem 3 filhos. Tenho 3 filhos. Né? Então, mãe de 3. Além do consultório, ela leva a odontopediatria para casa também. Vida. Conheço os 3, tá? Os dentes lindos, ela cuida super bem. Então, eu não podia ter trazido outra pessoa para conversar sobre isso comigo. Eu queria começar, é uma dúvida muito grande. Infelizmente, as informações na odontologia, elas não são tão exploradas até pela mídia tradicional para que essas informações cheguem a quem realmente precisa, né? Que é o público em geral. E eu percebo muito essa dúvida nas pessoas de como acontece a doença cárie e principalmente a situação dela se instalar muito antes de aparecer o buraquinho no dente. Explica pra gente um pouquinho na odontopediatria como é que começa a doença cárie. Então, a doença cárie, ela é uma doença que antigamente se via de uma doença infecto-contagiosa, onde a gente poderia transmitir para os nossos filhos assoprando uma colher, né? Hoje, com os estudos mais recentes, nós vimos que a cárie é uma doença comportamental. Então, por que ela é comportamental? Porque ela depende da nossa ingesta, da nossa dieta, com a nossa atividade de escovação. Por isso que ela se chama de comportamental, porque é do nosso comportamento da dieta com a escovação. Eu lembro que a gente aprendeu na faculdade, na nossa época, né? Que a cárie, ela vinha da mãe, né? Porque a mãe normalmente era a pessoa que estava ali no trato diário com a criança. E aí, exatamente, uma criança não nasce com a bactéria da cárie na boca, né? A gente que coloca aquela bactéria da cárie na boca da criança, soprando papinha, dando beijo. Não só a bactéria da cárie, tá, gente? Tem outras doenças muito sérias, inclusive o herpes, que hoje em dia se fala tanto, né? Do beijinho da mão do bebê, que vai direto na boca da criança. E aí a gente acreditava naquele momento, né? A odontologia acreditava que sim, que a doença cárie, ela era transmitida dessa maneira. Mas de que adianta também só ter a bactéria da cárie se você não deixa o substrato ali que ela precisa para se proliferar e excretar ácido para de fato abrir o buraco no dente? Sim, com certeza. Então, assim, a gente acaba entrando já um pouquinho na minha segunda pergunta e eu aproveito para falar um pouquinho sobre a minha história na odontologia, né? Segundo meu avô, eu sou a 7ª geração de dentista na família. Então é um bando de boqueiro, né? Eu falo que o meu tataravô devia ser Tiradentes. Porque é de Minas, né? Eu aproveito e falo, era Tiradentes. Mas, na época do meu avô, qualquer pontinho preto no dente era tratado cárie. Como cárie, né? E hoje em dia a gente sabe que existe o selamento biológico. E o dentista só deve intervir quando realmente tem a cavidade. Tem a cavidade. E aí, o leigo, né? A população em geral entende que o buraco da cárie é cárie. E a gente precisa explicar que é uma lesão por cárie. Olha como a doença, ela evolui, né? Sim. Então, assim, a doença cárie, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A doença da cárie, ela não está no dente. Não. Ela acomete o dente. Mas ela é muito mais ampla do que isso. Sim, a cárie é uma doença da boca. A boca está doente. A saúde oral não está ok para aquela criança estar com cárie. Então, a gente tem que ver toda a vida daquela criança, o que ela se alimenta, quantas vezes ela escova os dentes por dia, se ela janta e vai deitar para dormir sem escovar os dentes, que às vezes pelo dia a dia corrido acaba indo dormir sem escovar os dentinhos. Cá nós não estamos, se vocês perceberem, não me apresentei como doutora Marcela Capucci, muito menos Flávia como doutora Flávia Flores. Claro, nós somos dentistas, mas estamos aqui inclusive como dentistas, como pessoas que gostam da ciência e odontologia, mas também como mães. Sim. Então, isso que Flávia acabou de falar, acontece com a gente também, tá? Muitas vezes, quando faço um diagnóstico no consultório de uma cárie de uma criança, as mães me olham, né? A primeira coisa que eu falo assim, não se sente culpada. Primeiro que você não é dentista. Né? Então você não tinha obrigação de saber sobre isso. Então não se sinta culpado. E segundo, o meu filho já teve cárie, né?
E aí vem a importância, que é um assunto que a gente ainda vai falar um pouquinho mais pra frente, a importância das consultas periódicas com o dentista. Com certeza, e de entender o motivo daquela doença acontecer, Então, porque muitos não entendem. Exatamente, você vê. Meu filho, a gente sempre teve um controle da dieta, né? A gente evita alimentos industrializados e extremamente açucarados. Porém, quando nasceu o primeiro molar dele, porque é um dente, gente, que não cai ninguém para ele nascer. Não. O primeiro molar permanente, ele nasce ali em média de 6 anos e não cai nenhum outro dente. Ou então um pai e uma mãe que não são dentistas, como é que vão saber? Quando vê, o dente está todo na boca. E é um dente que está cada vez mais aparecendo no consultório cometido por HMI, né? Fala para mim um pouquinho sobre o HMI. Então, o HMI hoje é uma hipomineralização daquele esmalte que se desenvolveu. Então, ele é um dente mais propenso à atividade da ação das bactérias da cárie, né? E isso acaba comprometendo aquele dente. Então, a gente tem que ter muito cuidado e esse é um dos motivos pelo qual a consulta periódica também é tão importante. Exatamente. Para ter o controle, porque quando você pega a doença no início da doença, você para aquele processo da doença, Exatamente. né? E você não chega a um final com uma proporção tão grande já de destruição daquele elemento. Muitas vezes perdendo o elemento dentário, que vai ter dentário. Consequências enormes no futuro desse indivíduo, né? Que vai deixar de ser criança, vai crescer. Sim. Né? Mas a Flávia falou exatamente o que eu penso. A importância das consultas periódicas. Pelo fato dos pais não serem dentistas, eles não... Primeiro, que eles não sabem nem que aquele dente está nascendo. Sim. E que não caiu ninguém para ele nascer. Sim. E aí, quando ele chega na consulta, a gente fala, já nasceu o primeiro molar permanente. Normalmente, eles falam, não caiu ninguém, eu não vi. Na minha casa e na casa da Flávia... Também não é fácil escovar o dente das crianças, né? Os nossos filhos, não é porque nós somos dentistas que eles nascem condicionados a abrir a boca para passar fio dental, para escovar o dente. Quem dera. A gente também tem a mesma luta que vocês em casa. E aí, quando esse dente ele já vem com essa mancha, o pai não tem nem como imaginar o que é isso. E a doença cárie, ela se desenvolve com muito mais facilidade nessa superfície que é fraca, né? E foi o que aconteceu com meu filho, né? Ele teve uma cárie... Eu levo ele no consultório. Não levo todo dia, nem toda semana. Flávia também não faz isso. Não. Mas de 6 em 6 meses eu levo eles ao consultório para fazer profilaxia. Já tinha observado essa mancha. A gente estava acompanhando mais de perto. Num momento eu percebi que estava tentando cavitar, tentando abrir a cavidade. A gente intensificou um pouquinho mais a higienização. O flúor, que a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a pasta de dente fluoretada. E 6 meses depois já tinha uma cavidade pequenininha e a gente pôde intervir. Então, é muito importante, gente, que as consultas com a odontologia, né, seja, se puder ser um odontopediatra, melhor ainda, mas com dentistas que tenham esse olhar para a odontopediatria, esse atendimento. Claro que eu não sou odontopediatra, eu gosto até de falar isso para meus pacientes. Eu tenho 17 anos de experiência em odontopediatria desde a faculdade. Confesso que o atendimento infantil, ele se intensificou no meu consultório depois que eu fui mãe. Porque existem artifícios para você tornar aquele atendimento lúdico, né? E são coisas que a gente faz em casa para comer, o aviãozinho. Então, no consultório a gente usa esses artifícios com os pacientes. E depois da maternidade, as coisas ficam mais tranquilas para o dentista nesse atendimento infantil. Mas quando a coisa fica muito especializada, eu não faço, por exemplo, o canal de dente tecido. Olha para quem eu encaminho. Vocês estão conhecendo. Então, tem situações que a gente precisa, sim, do especialista, né? Sim. Mas se você puder também ter essa consulta inicial já com o especialista, é maravilhoso, tá? O importante é estar em consulta, porque se o colega não souber fazer o procedimento ou diagnosticar por algum motivo, ele vai encaminhar para um especialista e daí vai... Se ele encaminhar, é ótimo. Sim. Porque a grande questão é que muitas vezes né, faz ali a consulta, não tem nada. Eu, como ortodontista, chegava no meu consultório adolescentes de 14, 15 anos com problemas ortodônticos, com maloclusões bem importantes, que já deveriam ter sido abordadas, né, com tratamento interceptativo, né? Não vou falar nomes muito, muito estranhos para vocês, não. Mas já deveria ter sido tratado, iniciado o tratamento antes, e não foi. E os pais falam assim, não, mas eu levei no dentista. Mas o dentista falou que era para esperar trocar todos os dentes, para depois procurar um ortodontista. Ai, isso é pra matar qualquer um. Então, assim, é bom até quando encaminha, ver que é uma coisa realmente... o paciente precisa de uma coisa muito especializada e encaminha, né? E os protocolos mudam, né?
E eles mudam numa velocidade semestral. Exatamente. Porque, às vezes, o que você aprende sobre uma patologia hoje, daqui a 6 meses, já não é mais aquilo. A área de saúde é toda assim. Pois Por isso que a gente é viciado em estudar. Sim, hoje... você tem que estar sempre se atualizando. Sempre. Não tem como você formar na faculdade e só ser dentista. Porque você não vai... a gente vê muito isso, infelizmente, né, na internet, hoje que está todo mundo numa exposição muito grande, dos colegas falando de forma que você aprendeu há 20 anos atrás na faculdade ainda, porque não estão fazendo o dever de casa. E é muito difícil você se atualizar em tudo. Não tem como. É por isso que existem áreas de maior afinidade, Sim. né? Para que você goste realmente e se especialize e busque cada vez mais conhecimento na área específica. E eu acho isso muito importante também. Para você fazer bem feito aquele, né? Na área de saúde inteira, né, Flávia? A gente está falando aqui de odontologia, mas isso está na fisioterapia, na medicina, enfim... na psicologia, na fonoaudiologia. Então, assim, cada vez mais a gente vê tratamentos cada vez mais especializados pela demanda até, né? Que hoje em dia a gente tem mais de transtornos, né? Enfim. Mas uma outra situação que eu faço no consultório, nesse atendimento infantil, e que eu pego muitas famílias e muitos pais de surpresa, é a questão do fio dental, né? A pergunta, a gente sabe, quando o paciente não usa, tá? Não tentem enganar a gente. Quando vocês... Eu pergunto porque eu sou educada, né? E é o protocolo do dentista perguntar. Temos que perguntar. Você usa fio dental? Eu já sei a resposta, tá? E aí o paciente... Tem uns que mentem, tem uns que falam a verdade, né? E quando eles falam que usam, mas a gente vê que existem coisas associadas ao não uso ou mau uso do fio dental, a gente tem que orientar como é usado esse fio dental, né? Mas eu vejo que muitos adultos não têm esse hábito. Então, as crianças não usam fio dental, nem os pais usam. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância do fio dental na higienização bucal das crianças. Sim, é uma coisa que hoje a odontopediatria está vindo com muita força nesse processo educativo e preventivo, né, que nós temos que ensinar também aos pais a ter esse acesso, né, porque não é só escovar, os dentinhos deles são muito separados. Hoje mesmo eu falei isso no consultório. A mãe relatou, não, mas os dentinhos são tão separados. Eu falei, não, mas tem que higienizar. E os de trás não são tão separados quanto os da frente. E acumula comida. E acumula, mesmo eles separadinhos, gente, vai acumular o biofilme ali. Quantidade de carne, eu tô falando isso pelo meu filho, tá? Não, e o próprio biofilme dental, porque é aquilo que a gente, na consulta de prevenção, a gente explica para os pais, né? Nós todos formamos placa dental, todos nós formamos, e a cada 12 horas ela está madura para ser uma placa com possibilidade de gerar doenças. 12 horas, pessoal. Né? Então, ela precisa ser removida dali, mecanicamente. Posso bochechar? Não vai adiantar bochechar. A gente tem que ter a remoção mecânica. O que é isso, Flávia? É passar fio dental e escovar, bem escovado. É claro que todos nós, nem eu nem você conseguimos tirar 100% da nossa placa. Adoraríamos esterilizar, mas não dá. Pois é. E é por isso a necessidade da consulta de prevenção semestral, porque para a gente avaliar de como está aquilo ali. Então, essa placa madura, quando você se alimenta dessa sacarose, a bactéria, ela metaboliza esse açúcar e excreta um ácido. E é esse ácido que vai começar a desmineralizar o elemento dentário. Então, a placa, quando você não utiliza o fio dental, você está deixando placa ali. E aí gera uma cárie que a gente chama de interproximal, que é o quê? As proximais dos dentes. Os dentes estão grudadinhos, então são entre os dentes. E aí, se você não usa o fio dental ali, a placa fica ali. E a sacarose entra naquela região. Então, ela vai começando a minar aquele ácido ali, formando a atividade de cárie naquela região onde a gente não usou o fio dental. Gente, eu falo que é a pior cárie. Tanto em criança... Em criança é tudo pior, né? Mas, assim, em adulto também. A cárie de paciente que não usa fio dental, a cárie interproximal, é a pior cárie. É a que dá mais chance de acometer um canal. Exatamente. A gente sabe, por causa do formato dos prismas de esmalte, que essa progressão dessa cárie... E da proximidade com a polpa. Exatamente. Essa cárie é uma cárie que tem uma evolução mais rápida. Sim. Por conta da anatomia mesmo, estrutural do dente. Mas, independente disso, o paciente, quando ele vê um buraco em cima do dente, ele corre pro dentista. Ele corre pro dentista. Vê um pretinho e... corre pro dentista. Esquisito. Agora, quando é uma cárie entre os dentes, o paciente não vê. A gente no consultório, a olho clínico, né? Nem sempre vê. Nem sempre vê. A gente pode suspeitar, mas a gente não consegue ver, porque a gente não consegue pedir pro dente chegar pro lado. Chega pro lado um pouquinho pra eu ver. Ia ser ótimo, né? A gente poder tirar o dente assim, olha aí, tá tudo ótimo. Bota a gente não consegue. Novo. Então... é a cárie que normalmente o paciente descobre. Ou quando já dói o dente, porque já tá perto do canal, ou já tá no canal,
ou quando o dente quebra. Quantas vezes já não sentou paciente na minha cadeira e falou assim, doutora, meu dente estava bom. Eu fui comer um abacaxi e ele implodiu, parecia que tinha uma banana de dinamite dentro. Fez bom. Não, ele não estava bom. São com coisas moles. Com coisas moles. Pão. Ele não estava bom. Ele estava oco por sim, dentro, né? Então, assim, paciente muitas vezes não teve sintomatologia, não teve dor, mas aconteceu isso. Sim. Então, a cárie entre os dentes, eu falo, graças a Deus, assim, eu adoraria atender metade da população do Rio de Janeiro no meu consultório, mas não atendo. Então, para que essa informação chegasse, o fio dental... É muito importante. É muito importante, tá? E uma outra coisa que eu queria aproveitar para falar com você, que eu escuto no consultório, né, e a gente precisa fazer essa parte educativa dos familiares, né, dos pais, é a situação da importância dos dentes de leite. Muitas vezes os pacientes que são leigos, né, eles tendem a acreditar que eles não precisam se preocupar tanto com aquele dente. Porque vai cair, né, doutora? Ou então arranca. E não é bem por aí. Não. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho da importância dos dentes de leite para o desenvolvimento, não só emocional, psicológico da criança, mas também estrutural, da saúde dessa criança. Sim, então, os dentes de leite têm uma importância enorme, tanto no âmbito social da criança, de sorrir, né, da criança poder estar sorrindo sem sofrer constrangimento, porque a gente vê muitas vezes a criança com o dentinho todo destruído e a criança tem vergonha de sorrir. Né? Olha o impacto disso no desenvolvimento escola, social. No grupo de coleguinhas do bairro, às vezes, na pracinha. E é uma idade que eles estão formando caráter, personalidade. Né? E com vergonha de sorrir, a gente está falando aqui de cárie, mas muitas vezes uma maloclusão, né? Um dente torto também faz com que as crianças... Hoje em dia existe o bullying. Bullying sempre existiu, não com esse nome, né? Mas, assim, os apelidos, e eles muitas vezes estão muito, muito correlacionados à aparência dentária, né? Sim. Então, assim, além desse âmbito social da criança, de estar sorrindo, de estar feliz com a sua própria imagem, ele é muito importante para o desenvolvimento da estrutura óssea, né? O desenvolvimento até crâniofacial daquela criança, porque se ela perde o dente antes da hora, toda aquela estrutura óssea vai se formar diferente do que ela necessitaria se formar, né? Do que ela teria de como boa formação. Para a mastigação, né, que é muito importante, para a fala, porque quando a gente tem perdas de elemento dentário antecipado, até a própria postura da língua muda. Você muda até a musculatura da língua, para onde ela está indo, ela fica perdida. Então, o dente ele tem várias funções, e além dessas funções, de guardar o espaço para o dente permanente que vai chegar. Então, tratar o dente de leite ele é muito importante por todas essas informações, e também para dar saúde ao dente permanente, porque um dente de leite com um problema, né, de cáries, doença cárie, com uma infecção, com uma fístula, que é uma bolinha que vai drenando pus na gengiva. Parece uma espinha na gengiva. Pode afetar o germe do dente permanente que está lá se formando. E além do germe do dente permanente, que vai vir muito provavelmente ou com uma anomalia de cor, uma anomalia de forma, né, por conta dessa infecção, gente, a boca, isso eu já falei em alguns episódios, a boca não está separada do resto do corpo. Com toda certeza. Então, o impacto de uma infecção odontológica na saúde de um adulto, tá? Que não está crescendo nem se desenvolvendo, mas já existe um impacto importante em todos os outros órgãos, no sistema paciente, naquele indivíduo. Porque vai para a corrente sanguínea. Agora, você pensa numa criança que está em desenvolvimento, né, com uma infecção dessa. É muito sério, Tem crianças que têm que internar para fazer antibiótico terapia venosa. Que faz celulite facial, muitas vezes, né? Então, uma coisa que eu gosto de falar, que é uma ideia mesmo que as pessoas precisam ter dentro da cabeça delas. Um dente é um órgão. Sim. A partir do momento que você tem uma perda do tamanho, do pedaço desse órgão, por uma infecção de bactéria... Gente, se eu estivesse falando de rim, se eu estivesse falando de fígado, se eu estivesse falando de cérebro, que acontece a mesma coisa, né, com outros órgãos. Mas quando a gente fala de dente, as pessoas banalizam. Isso é muito sério. É só um dente. É só um dente. Vai no dentista, trata o canal. Você vai tratar o canal, você vai fazer uma restauração, mas o seu órgão, o seu dente nunca vai ser ele mesmo. Então, a importância de que as pessoas entendam um dente...
seja de leite, seja permanente, mas um dente como um órgão. E a partir do momento que você começa a perder pedaço desse órgão, gente, isso é muito sério. É a lesão por cárie, né? E esse é um conceito que eu gostaria de passar para as pessoas. Eu falo no consultório, mas não atendo metade do Rio de Janeiro. Gostaria muito, né? Gostaríamos muito. Mas é um conceito que a internet eu não tenho tamanho pela informação que eu tô passando, né? Pelo conceito que eu tô passando. Então, quero falar sobre isso mesmo, tá? E esse é um dos motivos de ter trazido Flavinha aqui para conversar com vocês. Uma outra situação, que é um tema super polêmico, tá? Você sabe do que eu vou falar. Vocês sabem do que eu vou falar. O flúor, gente. A gente, há algum tempo atrás, eu sou uma pessoa holística, eu curto umas coisas mais naturebas. Já fui vegana há um tempo atrás. Eu acho super legal. Eu acho que a gente também voltar um pouco para a essência, voltar um pouco para o simples, quando a gente pensa em saúde, é super importante. Mas existem anos de estudo que a gente não pode simplesmente negligenciar, que a gente não pode negar. Eu vou negar. Não pode negar, né? Então, ainda mais eu sendo da área de saúde, a gente não pode negar isso. Que é a situação do flúor, né? A gente vê aí pessoas indicando pasta de dente sem flúor, né? Então, eu queria, no momento inicial, que a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, a aplicabilidade disso, mas no momento inicial, que você falasse sobre o flúor. Então, vamos lá. O flúor, ele é muito importante desde o nascimento dos primeiros dentinhos. Nasceu os primeiros dentinhos, a gente já começa a fazer a higienização com pasta de dente fluoretada. E isso tem que ser prescrito pelo profissional da saúde que acompanha esse bebê. Porque o problema todo, eu acho que se dá, é que a pasta de dente ficou muito, né, o creme dental à vontade, mas ele é um medicamento. Que você não vai botar uma onda de pasta de dente, de creme dental. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Na escova de dente. Você tem uma prescrição na odontopediatria para cada idade, né? Então, nós vamos fazer essa prescrição de acordo com a idade do paciente, mas ela é muito necessária. O flúor tem que estar atuando naquela cavidade bucal. O flúor como agente químico, eu explico isso para alguns pacientes. Eu sou meio nerd. Não sei se vocês já perceberam, mas o flúor como agente químico, ele é um agente básico, né? Quem lembra aí das aulas de química? Então, e a atividade bacteriana, ela produz ácido. Então, a gente ter flúor na nossa cavidade oral, na concentração e na quantidade específica, ele combate essa acidificação da cavidade oral. Quando o pH da boca está muito ácido, a proliferação das bactérias ela é acelerada e elas, com muito mais facilidade, acometem, né, a superfície do dente. E quando a gente tem esse flúor no meio bucal, a gente consegue controlar. Essa é a função do flúor, controlar a atividade bacteriana. Sim, tá? Que além dele remineralizar o esmalte do dente, ele penetra na célula bacteriana, diminuindo a metabolização dela da sacarose. Então, essa diminuição faz ela produzir menos ácidos. Exatamente. E, com isso, menos chances de ter cárie. Então, assim, ele é essencial na escovação. Não tem como a gente não usar.